Olá, vamos agora trabalhar com a termodinâmica aplicada à célula, à biologia. Nós já falamos algumas coisas sobre isso nas aulas passadas, agora a gente vai falar com um pouco mais de ênfase em relação às células mesmo. Nós havíamos comentado que a catálise, os processos enzimáticos, são os demais importantes na vida, na manutenção da vida. E que os sistemas enzimáticos apresentam características únicas dentro dos sistemas vivos. E esse é um fato. Mas as leis são as mesmas. As leis aplicadas à vida e às estruturas e o ambiente fora da vida, elas são idênticas. As leis da física, elas não mudam nesse sentido. Então, veja bem. O que nós vamos mostrar aqui são as características gerais, inicialmente, da catálise. E depois nós vamos mostrar algumas das particularidades, principalmente da entropia e do ΔG, a energia livre, associada à biologia, à vida, vamos dizer assim. Então vamos iniciar aqui falando da catálise. O que é a catálise? Catálise originou a palavra catalisador e significa quebra. Catalisar significa quebrar. Quando nós falamos de catálise, necessariamente, nós estamos falando da ação de enzimas. Na verdade, não são enzimas só, porque existem catalisadores que não são enzimas, catalisadores como, por exemplo, o ferro catalisa determinadas reações, a água catalisa determinadas reações, né? Mas vamos colocar aqui a ação de catalisadores, que tem a função principal de diminuir a energia de ativação das reações. Esses são os catalisadores propriamente dito, ou, de acordo com alguns autores, catalisadores positivos. Em contradição com os inibidores. Então, esses catalisadores, eles têm como principal função aumentar a velocidade de uma reação ou de qualquer reação. Eles costumam ser bem específicos. Essa especificidade é um tanto relativa algumas vezes, porque pode ser específico a um grupo de átomos, a uma substância, pode ser específico, por exemplo, a uma reação e o meio onde essa reação acontece. Uma observação. Existem substâncias que diminuem, setinha para baixo, diminui, velocidade das reações. Esses são chamados catalisadores negativos ou inibidores. Então existem inibidores de reação. Veja que inibidor de reação é importante, né? Principalmente reações de putrefação. O quanto se poderia evitar de perda de alimentos no mundo se nós tivéssemos inibidores das reações de putrefação dos grãos, por exemplo. Nós temos interesse em, por exemplo, inibir a reação de putrefação dos alimentos de uma maneira geral. Então, existe uma grande importância no estudo desses inibidores de reação na vida de um modo geral, né? Assim como a importância dos estimuladores de reações, para que as coisas aconteçam mais rápido. Bem, isso aqui é fundamental que você saiba, inibidor e catalisador. Nos interessa falar dos catalisadores. Então, vamos fazer uma análise de algo que nós já conhecemos. Uma reação qualquer, A mais B, sendo Bzinho
né, aqui o coeficiente da reação, a reação em equilíbrio, formando C, coeficiente Czinho, coeficiente Dzinho mais D. Essa reação apresenta uma velocidade V1 da esquerda para a direita, uma velocidade V2 da direita para a esquerda. Ora, é muito importante que nós saibamos que a velocidade da reação é o tempo em que a concentração do produto é formada. Vamos colocar aqui C, concentração de C, e concentração de D. A gente coloca C elevado a Czinho, D elevado a Dzinho. Esse D e esse C pode parecer aqui que ele está, vamos dizer assim, acontecendo em função do equilíbrio da reação, do balanceamento dela, mas nem sempre é. E só é dessa forma quando a reação é simples, que tem substâncias simples. Não é o caso de reações complexas. Então, em função do tempo, produto em função do tempo, ou o consumo dos reagentes em função do tempo. Vamos chamar essa aqui então de V1. Aqui. Tá? E essa é a velocidade da reação. Aí o V2, evidentemente, vai ser, por outro lado, a produção de A e a produção de B. Tá bom. Dada a velocidade da reação, é bem importante nós entendermos o seguinte. Essa velocidade, ela tem um K associando a ela, uma constante. Isso porque essa constante ela vai variar. E eu, pensando bem, eu vou até mudar um pouquinho isso aqui para que não haja confusão na sua cabeça. Por exemplo, de você manter em mente que seria os coeficientes mesmo. Vamos colocar aqui M, vamos colocar aqui M, para mostrar que isso aqui varia de acordo com dados experimentais, né? Não é com os coeficientes do balanceamento da reação. Quando essa reação está em equilíbrio, e a maioria das vezes isso acontece, em alguns casos, e esse equilíbrio é importante, e é a base do raciocínio do que nós chamamos de constante de equilíbrio. Então, por exemplo, se ela está em equilíbrio, a quantidade produzida de C e D ela é constante, assim como a quantidade consumida de A e B e vice-versa. Então ela acontece para os dois lados de tal forma que V1 seja igual a V2. Quando a gente faz V1 igual a V2, nós não precisamos entrar em detalhes aqui, mas nós vamos ter uma constante de equilíbrio, vou chamar aqui de Kc, da reação. Que basicamente, para aquela reação ali, ó, é C elevado a M vezes D elevado a M, esse D aqui não estava bom, né? Dividido, não vai ser difícil aí para você perceber que bastaria igualar as duas velocidades para chegar nisso, né? Já que a V2 seria razão elevado a alguma coisa aqui, vamos ver o que nós vamos colocar aqui, colocar x, por exemplo, que multiplica B elevado a y. Então isso aqui é chamado de constante da reação. Se isso aqui fosse uma reação de ácido, isso aqui seria Ka, constante do ácido. Se fosse uma base, isso aqui seria Kb, constante da base. E se fosse um sal, seria Ks. E assim por diante, dependendo da reação. Mas por que isso aqui nos interessa? Porque esse K aqui, ó, essa constante, ele precisa estar associado ao processo de catálise, para que a gente dê as características
da catálise. Dentro das características da catálise, ou do catalisador, nós já vimos, através da energia de ativação, que o catalisador não pode ser consumido. Então, uma das principais características do processo de catálise, vamos dizer aqui, é que o catalisador nunca é consumido. Imagina se as enzimas que são muito complexas no corpo fossem consumidas. Por exemplo, a vitamina B12 ela é uma enzima no processo de produção de energia. Por isso que a falta dela gera o beriberi, né? Que significa a tradução do chinês. No português é não posso, não consigo. A pessoa perde as forças. Ela é muito complexa, muito grande, o cofator dela é uma vitamina. E aí, imagina ter que fazer uma vitamina dessa, não uma vitamina, né? Uma enzima com B12 toda vez que acontecesse uma reação no corpo. E então, essa característica é fundamental. O catalisador nunca é consumido. Se ele é consumido numa etapa, ele vai ser refeito na outra etapa. Então, no final da reação, ele nunca é consumido. E isso é uma das características importantes da existência da vida, né? O catalisador não é consumido. Ele diminui a energia de ativação da reação, como nós vimos no gráfico da aula passada. Essa é uma das principais características do catalisador. Uma outra. Quando ele diminui a energia de ativação, a consequência disso é que a reação seja mais rápida. Então, aquilo que nós colocamos lá em cima como a principal característica dele, ele aumenta a velocidade da reação. A reação acontece mais rápido. Isso é essencial para a manutenção da vida, né? Imagina uma reação de fuga ou de luta, né? Que é a reação de Cannon, com uma midrise, o aumento do diâmetro das pupilas, e aumento da quantidade de sangue nos músculos para fugir, a quantidade de ar aumentada nos pulmões, né, o aumento do diâmetro dos alvéolos, tudo isso, se fosse lento, né, teoricamente de quem está atacando também seria, se fosse um ser vivo, mas é tudo muito rápido. Uma coisa importante em relação a eles também, ó, não altera o ΔG. Porque se alterasse o ΔG, e, por exemplo, diminuísse ou aumentasse, ia alterar a estrutura geral da reação. Então ela não altera o ΔG. Deveria estar implícito pela fórmula que nós já vimos, ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, e nem você deveria entender que o ΔH estar dentro, mas por via das dúvidas a gente coloca aqui. Tá? A outra coisa que ele não faz, ele não altera o K. Por isso nós colocamos ali, não altera o coeficiente não, a constante da reação, ou a constante de equilíbrio da reação, que também é fundamental, porque normalmente as reações dentro do organismo elas são muito bem equilibradas para a quantidade de produtos ser necessária para determinada ação, nem mais nem menos. Tá? E, como nós avisamos antes, costuma ser específico. O catalisador ele é específico para uma reação, para um determinado grupo de átomos dentro da molécula, né, ou grupo funcional. Mas a gente não entra em detalhes. Então, o livro do Leninger de bioquímica diz que
todas as reações que acontecem no corpo são enzimáticas. Nós vamos discordar disso porque uma reação, por exemplo, em que a luz solar ataca as moléculas de timina do DNA, formando os dímeros de timina, ela não é uma reação catalisada, né? É uma reação indesejável e ela não é catalisada. Então, não é toda reação dentro do corpo ela é enzimática. Isso não é verdade. Agora, vamos falar então um pouco do ΔG e da energia associada aos trabalhos celulares. Então, o ΔG, que é a energia livre, só para relembrar você, ó, ΔG, ele é uma associação entre o ΔH, que é a variação de entalpia, menos a entropia, a quantidade de entropia, que é T ΔS, né, em função da temperatura absoluta. Só que veja bem, dentro da célula, diferentemente do que acontece fora, tinha tudo para dar errado e tudo ser muito lento. Por quê? Porque P, pressão, volume e temperatura são constantes. Para aumentar a velocidade de uma reação, a gente costuma aumentar a temperatura. Tudo bem que alguns animais heterotermos, né, ou exotérmicos, eles precisam de se adequarem à temperatura para poder viver, como no caso do lagarto no deserto. Nós, diminuindo o volume, por exemplo, de uma reação gasosa, a gente aproxima as moléculas. Aumentando a pressão, a gente aproxima as moléculas. Aumentando a temperatura, a gente aumenta a energia cinética das moléculas, aumentando a velocidade da reação. Então, esses três aqui constantes, teoricamente, deveriam determinar que as reações dentro das células vivas fossem muito lentas, mas o trabalho enzimático resolve isso. É bom que você tenha ideia disso, que o trabalho enzimático resolve isso. E o trabalho dentro da célula, ele é no nível molecular. Esse trabalho é que gera o trabalho macroscópico. Mas o trabalho de sobrevivência, o trabalho que gera energia, o trabalho macroscópico, muscular, por exemplo, ele é no nível das moléculas. Nível molecular, que é onde ocorre a catálise. Isso é fundamental. Então, basicamente, o que nós temos? Nós obtemos energia potencial do ambiente através do alimento. Essa energia potencial vai se transformar em vários tipos de energia. Basicamente, vamos dizer que vai gerar trabalho. Bem, esse trabalho dentro da célula ou no próprio organismo, ele é o quê? Ele é energia cinética, energia do movimento. Então você imagina a necessidade disso para o predador e para a presa, em termos de sobrevivência, em relação aos músculos. Ele vai gerar energia eletroquímica, ou elétrica, ou eletromagnética, e é pouco estudada a energia eletromagnética no corpo, mas a energia elétrica para processamento dos neurônios, não é processamento deles, né? Eles processarem as funções, por exemplo, até musculares, no caso do homem de raciocínio, que no caso aqui também essa energia elétrica pode ser até a luzinha do vagalume, bioeletricidade e assim por diante. Mas da onde que vem isso, desse nível molecular? Ele vem desse ciclo aqui, ó, simplificado. ADP mais PI, que é adenosina bifosfato, e ATP, que é o trifosfato de adenosina, que guarda a energia no nível molecular.
Então nós temos a energia potencial dos alimentos, ó, gerando trabalho e assim por diante. A quebra do ATP gera trabalho, né? E aí a energia potencial vai gerar ATP e assim por diante. Então essa energia potencial aqui, ó, eu vou até manter em vermelho, dado a importância disso, né? Vem dos alimentos. Vem da nossa capacidade de absorver energia do meio. Então nós precisamos do meio para sobreviver e absorver energia do meio. Isso é fundamental, né? Isso tudo aqui acontece sem o aumento da disposição de calor. Como nós falamos, temperatura constante. Ou seja, nós não vamos ter uma máquina térmica aqui, ó, gerando calor através de combustível, porque o sistema tem que ser controlado. Então, por exemplo, tem calor nos alimentos? Tem. Mas se houvesse uma liberação direta do calor sem controle, nós poderíamos queimar, né? Isso não deveria acontecer, por exemplo. Então, essa reação aqui, ó, nós conhecemos, que é a reação do ATP. O ATP tem uma ligação instável, né? E essa ligação instável, ela quebra com facilidade. Existe uma disciplina dentro da bioquímica, das pós-graduações de bioquímica, que chama fosforilação de proteínas. Essa fosforilação de proteínas, aqui, é o que determina a energia para determinados processos acontecerem. Então, o ΔG desse caso aqui dá aproximadamente, vai liberar, né, aproximadamente 8 quilocalorias, 7,8, vou colocar 8 quilocalorias. Então, por exemplo, tem uma proteína P aqui, ó, vamos representar a proteína P inativa. E aí o que acontece? Um fosfato se liga nela. Para você ter ideia de como que funciona isso. Ela, com esse fosfato ligado, ela se torna ativa. E isso é um dos usos da energia do ATP. Né? É se tornar uma proteína, por exemplo, ativa ou inativa. Okay? Essa é uma das maneiras. Então, vários processos de ativação de proteínas, de enzimas, ocorrem pela fosforilação dessas proteínas. Então, essa ativação aqui ocorreu porque a proteína foi fosforilada. E o sistema não é simples assim. A fosforilação de proteínas, ela ocorre até por vários mecanismos intermediários. E esses mecanismos são fundamentais para o trabalho da célula. Okay? Então, visto essa ideia geral do ΔG, vamos ver o ΔS, ou a entropia em biologia, e como que ela funciona. Então, basicamente, a gente falou que nós não trabalharíamos em detalhe, não vamos trabalhar em detalhes, mas esse ΔS é a mecânica estatística que nós falávamos antes, que é muito complexa para ser estudado aqui na biofísica. E isso ela é estudada com ênfase na física ou nas pós-graduações, né? Então, a entropia ela pode ser aumentada, nós vamos escrever aqui uma maneira geral do funcionamento das células em função da entropia. Lembra que nós fizemos aquele desenho da célula na aula passada, né? Em que nós mostramos que enquanto a célula organiza, ela desorganiza o meio. Só que isso acontece também dentro da célula. E a gente mostra essa relação aqui, ó, de uma maneira um pouquinho mais específica dentro da própria célula. Ó. Enquanto a entropia
está trabalhando, ela está em constante equilíbrio com o processo de organização da célula ou do organismo. Mas sempre vamos pensar na célula, que é fundamental. Por que isso? Por causa de uma questão muito simples. Dentro da célula, muitas coisas precisam ser organizadas. Por exemplo, os aminoácidos eles precisam ser organizados em proteína. Isso é uma organização interna da célula. Mas então, o que vai acontecer? O que ela vai desorganizar? A proteína, então, tem que desorganizar o meio interno para que esse processo aconteça. Então, veja bem, a relação que existe aqui é assim: a entropia tende a aumentar e a organização tende a diminuir. É o que nós falamos antes. Se a entropia tende a diminuir, então a organização da célula aumenta. A coisa funciona dessa maneira. Vamos mostrar isso do seguinte modo. No próximo frame. Vamos pegar aqui, todo mundo já sabe, né? Vamos falar das proteínas. Todo mundo vai saber que a proteína tem, numa das suas extremidades, uma carboxila. E ela está aqui sendo formada. E essa sequência de aminoácidos dela é chamada de estrutura primária da proteína. Como ela está em água, a amina terminal ela acepta um H+, né? E a carboxila terminal ela perde um H+. Aí forma o zwitterium aqui, né? O sal interno da proteína. O que acontece? Ora, essa estrutura aqui dela, o que ela faz? Ela está organizada, só que ela não fica dessa forma apenas. Quase que espontaneamente, ela forma o que nós chamamos de alfa-hélice ou estrutura beta-pregueada ou estrutura beta-pregueada. Isso vai fazer o quê? Isso gera uma organização interna maior da proteína, mas a entropia em volta diminui aqui na estrutura secundária. E, finalmente, a estrutura terciária, que é uma auto-organização da proteína, por isso que antes eu tinha feito aquele esquema, né? Que é o dobramento dessas outras estruturas aqui, ela é extremamente organizada. Só que o meio em que ela está fica desorganizado. Até porque a parte interna dela, dessa proteína, ela é hidrofóbica e a parte externa dela é hidrofílica, fazendo com que a água em volta dela fique mais desordenada. Então, nesse caminho de estrutura primária, secundária, que é a estrutura beta-pregueada. Tem a terciária também, mas nós não, a quaternária, quer dizer, nós não precisamos chegar nela, porque a quaternária ela é formada por mais de uma estrutura terciária. Então, o que acontece aqui? A água que envolve a proteína aumenta a entropia. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez ele fique mais interessante, que é a espontaneidade da formação das membranas proteicas, das membranas plasmáticas, não proteicas, né? Então aqui o caso da proteína. Vamos colocar aqui, o caso das membranas. As membranas biológicas. Eu explico em detalhes e possivelmente você vai compreender bem esse processo. A cabeça do lipídio tende a ser negativa.
E eu vou colocar duas caudas, vou colocar só uma, mas vou colocar duas caudas. Aqui está a cauda do lipídio. E a cauda dele, do lipídio, é apolar. Ou seja, a água não dissolve a cauda do lipídio, mas dissolve a cabeça. Então, eu vou colocar aqui assim, as moléculas de água, elas ficam ordenadas em volta da cauda do lipídio. Ora, você sabe que ordenada significa o contrário da entropia, que tende ao maior grau de desorganização. Já aqui em cima, não. Já aqui em cima, elas ficam em movimento aleatório. Então, aqui em cima, a entropia é alta. E aqui embaixo, a entropia é baixa. Então, um lipídio só dificulta bastante esse processo de análise entrópica. Mas olha só, eu vou mostrar isso aqui. Um lipídio tem pouca atração por outro lipídio quando eles estão distantes um do outro. Só que o movimento da água em volta faz com que um lipídio se aproxime do outro. Quando um lipídio se aproxima do outro, a força de atração deles é imensa. Muito grande. Por exemplo, a força de atração elétrica é proporcional a 1 sobre d ao quadrado. Mas a força de Van der Waals, vamos colocar aqui, ó, ela é proporcional a 1 sobre 10 elevado a 9 ou 10 elevado a 12, depende, vai até 15. Mas qual o significado disso? Vou até tirar isso aqui, porque para explicar isso aqui já é mais complicado. Elas são polares aqui, né? Algumas vezes tem carga negativa, mas tá bom. Isso significa que quando elas estão pertinho, a força é muito grande. Aí não tem água ali. Eu vou agora pedir permissão para colocar isso aqui, a água em vermelho, mas eu vou fazer isso agora. Quero que você entenda assim, ó. A membrana está sendo formada. Ora, isso significa que se a membrana está sendo formada, aqui não tem água. A água não está aqui mais, ela foi expulsa. Então, eu vou ter apolar com uma força imensa mantendo junto. No entanto, o que vai acontecer aqui em cima? Essa parte aqui que é polar, vou colocar aqui polar, a água fica estável com uma alta entropia. Esse Vzinho aqui é a água. Então a água fica com uma alta entropia. E a parte da entropia baixa, ela desapareceu porque os lipídios se juntaram um com o outro de forma espontânea. Então o sistema orgânico ele resolveu o problema de forma que não se gasta uma energia de ATP para formar a membrana. Vamos dizer assim, ela se forma espontaneamente. Né? Então aqui entre elas aqui não há água. Entre essa parte apolar aqui não há água. Mas na cabeça dela, envolvendo toda a membrana, tem água. Então a própria força entrópica, ela forma as membranas plasmáticas. Na verdade ela forma essas membranas aqui, elas formam os lipossomos, por exemplo, que são característicos desse processo entrópico da própria água agindo sobre a membrana plasmática. Né? Então, o que pode dizer aqui? Enquanto que, vamos dizer assim, ó, as biomoléculas se organizam, a água desorganiza em volta. Então, a água é a grande responsável por esse processo entrópico da existência da vida. Né? Então, as biomoléculas têm uma baixa entropia, porque elas são organizadas. E a água, essencial para a vida,
tem uma alta entropia, ou seja, ela fica mais desorganizada na presença dessa biomolécula. Isso significa que, no fim das contas, para a vida existir, né, o ΔS é maior que zero. Logo, a entropia favorece a vida. Até porque é necessário que exista um desequilíbrio, né? Porque se o ΔS for equilibrado, não vai existir vida. No momento em que as moléculas do nosso organismo se equilibram com as moléculas do ambiente, isso se chama morte. Então, buscar equilíbrio emocional, tudo bem, mas equilíbrio biológico pode ser complicado, né? E alguns desequilíbrios também estão associados aos processos de patologia e saúde. Então, o desequilíbrio molecular, ele pode ser saudável ou ele pode ser patológico. Ou seja, existe uma relação doença-saúde, inclusive em termos de reações químicas, de organização de biomoléculas, de um modo geral. Próximo frame, nós vamos trabalhar aqui com o trabalho, que é o trabalho físico aplicado aos órgãos elásticos, coração e músculo, por exemplo. E vamos falar de potência, vamos falar do trabalho que é igual a variação, né, da energia numa determinada ação muscular, por exemplo. Os órgãos elásticos são essenciais para os organismos superiores, né? Os batimentos cardíacos, as artérias elásticas para manter a energia potencial do sangue. Então, o coração trabalha bastante e o trabalho do coração ele está associado, por exemplo, a P-delta-B, que nós já estudamos, né? Então, o coração, por exemplo, vamos pegar um exemplo de trabalho dele, para a gente ter uma noção de como que nós utilizamos os valores da física associados ao coração. Para órgãos elásticos, nós temos essa relação da pressão associada à variação do volume. O coração varia de volume constantemente, né? Então, por exemplo, se nós pegarmos os dados sobre o coração, vamos pegar os dados mais comuns, ó, a pressão que ele vai exercer sobre a artéria aorta, no caso o ventrículo esquerdo, vai ser 120 milímetros Hg, né? Por exemplo. Isso em Pascal, para colocar no sistema internacional, é aproximadamente 1,6 vezes 10 a 4 Pascal. Aqui. Nós vimos lá que a variação de volume, ou seja, o volume lançado pelo ventrículo é aproximadamente 85 ml. Nós fizemos o exercício lá na aula 1, né, sobre isso inicialmente. Então, a ideia aqui é calcular qual o trabalho que o coração faz para lançar o sangue
a partir dele do ventrículo esquerdo. Ora, a pressão então é 1,6 vezes 10 a 4 Pascal. É Pascal, não é quilopascal. Vezes, aí nós vamos vamos passar para metro cúbico, né? E aí vai ser 85 vezes 10 a menos 5 metro cúbico, para a gente ter os valores de acordo com o Sistema Internacional de Unidade. Eu já fiz a conta, aqui vai dar 1,36 joules por batida. Lembra que ele vai bater de 60 a 100 vezes por minuto, tá certo? Então essa é a energia que o coração, energia não, é o trabalho que ele faz para ejetar 85 ml de sangue a uma pressão de 120 milímetros Hg. Dentro disso, nós podemos trabalhar também com qual que seria a energia potencial que teria esse sangue elevado para a cabeça. Por exemplo, esse sangue, para ser mandado para a cabeça, quanto que de energia que seria necessário? Vamos colocar aqui a cabeça, aqui, a distância, a altura é 40 centímetros. 40 centímetros vai dar 0,4 metros. 0,4 metros do coração para a cabeça. A massa, a gente considera que a densidade do sangue é 1. E considerar que a densidade do sangue é 1, então nós já temos qual que é a massa dele, né, dos 85 ml, nós vamos ter em quilos, aí é 0,085. Então a energia potencial aqui, ó, para jogar esse sangue para a cabeça, é claro que ela deveria ser negativa, mas a gente não vai colocar isso não, tá? Para passar para quilo não é 85 vezes 10 a menos 5 não. Tá? É 0,085, porque é para quilo, não é para metro cúbico. Vezes a 9,8, que é a aceleração da gravidade, vezes 0,4. Feitas as contas, bem feita, né, usando a calculadora certinho, será apenas 0,33 joule. Para nós é pouco em relação à batida lá do coração, né? Ele é pouca por causa de um detalhe. Tem que sobrar energia, né? Você imagina se a energia do coração fosse suficiente para chegar ali no topo da cabeça, quase não chegando, né? Fora isso, tem um atrito da artéria. Fora isso, tem as curvas que são feitas que aumentam o atrito, né? Quando uma artéria se divide, por exemplo. E qual é a energia cinética disso, né? A energia cinética, nós sabemos que é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Nós já fizemos um cálculo disso lá na aula 1. E aqui está simples, porque o que nos interessa agora é saber qual que é a velocidade do sangue. E a velocidade do sangue, em média, né, nas pessoas normais, é 0,26 metros por segundo. Olha, se eu tenho aí 0,26 metros por segundo, para aplicar a energia cinética aqui, só faltava mesmo a velocidade, porque a massa nós temos, 0,085 kg de sangue, vezes a velocidade, que é 0,26 elevado ao quadrado, isso tudo dividido por 2. Aí nós vamos ter
conta já feita, 2,8 vezes 10 a menos 3 joules, ou seja, a energia cinética é muito baixa. Muito baixa. Significa que a energia, o trabalho realizado pelo coração é mais do que o que se necessita para que ocorra a chegada do sangue na cabeça, que para nós humanos isso é principal, né? Porque é onde está o cérebro que mantém a nossa vida, que nos organiza de uma maneira geral. Dentro do trabalho biológico, por exemplo, nós temos um trabalho associado, por exemplo, aos músculos. E os trabalhos associados aos músculos, ele é um pouco mais complicado do que o trabalho associado ao coração. Porque o trabalho dos músculos, ele tem um rendimento associado. Ele não funciona diretamente sobre a ação de um peso, por exemplo. Então, por exemplo, nós temos, quando nós vamos falar de trabalho físico, igual a gente fez lá, ele não é exatamente igual ao trabalho biológico, porque se gasta mais energia, por exemplo, para levantar uma vara do que se utilizasse um robô, vamos dizer assim. Então, se eu for usar o trabalho biológico no músculo, vamos colocar aqui TB, tal, né? Tal B, é igual aquele, é P delta V, só que ele tem um problema. Ele é dividido pelo rendimento do músculo. E nem todos os músculos rendem da mesma forma. Então esse aqui você ainda não sabe o nome, né? Esse aqui é o rendimento. Então, por exemplo, para levantar um determinado peso, existe uma porcentagem de rendimento de determinados músculos. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Levantar 5 quilos a 0,8 metros. 80 centímetros, por exemplo, com um rendimento de 30%. Seria como se pegasse 5 quilos, você pegasse para levantar e fosse fazer um trabalho com bíceps e com braquial, por exemplo, com rendimento de 30%. Mas lembra que aqui está 30%, tá? Que é importante saber que 30% é igual a 0,3. Então, para calcular o trabalho biológico aqui, ó, nós vamos ter o PB, o tal B, né? P delta V dividido por ni. Então isso vai ser, no caso, se eu usar isso aqui, como é que eu vou ter essa variação de força? Seria pelo músculo. Então eu substituo o trabalho biológico, e você deve estar lembrado da primeira lei da termodinâmica, pelos dados que eu tenho ali, ó, que é EP. Então a energia potencial biológica vai ser igual a mgh. Não pode esquecer que as energias são intercambiáveis. Então nós teremos aqui, ó, 5 kg vezes 9,8. Eu só esqueci de dividir pela porcentagem aqui. Vezes 0,8, que essa porcentagem é o rendimento. Olha, o rendimento ali é 0,3. Então, o que nós teremos no final
um trabalho de 130, só aproximadamente, 130,7 joules. Eu já fiz as contas, já fiz o cálculo. O que não pode esquecer é de fazer a divisão pelo rendimento, né? Porque o que significa isso? Significa esse valor aqui, ó, o máximo que ele vai ser é 1. Né? Você não pode esquecer disso, não pode esquecer da matemática básica. Se o máximo que ele vai ser é 1, e aqui ele é um valor menor que 1, ele aumenta o valor da energia. O que significa? Que o músculo, para fazer determinado trabalho, ele precisa de mais energia do que o normal. Né? Esse é um ponto importante. De fato precisa, por causa das relações com as inserções dele mais perto ou mais longe dos ossos e das articulações. Lá para o frame número 5, vamos falar de outra parte importante relacionada ao trabalho biológico, que é a potência. A potência ela é dada em watts, né? E nós podemos até representar a potência por W, e a potência é o trabalho dividido pelo tempo gasto para fazer determinada atividade. Então nós calculamos lá o trabalho do coração e nós podemos calcular a potência do coração, né? Uma outra maneira de dar a potência, um outro valor associado a ela, é força vezes velocidade, derivado da mesma fórmula ali. Tá? Então, dependendo da situação, nós podemos usar força vezes velocidade. Olha, no caso, nós podemos trabalhar, por exemplo, em relação à potência do coração. Nós já calculamos lá o valor, que foi 1,38 joules, mas nós calculamos a potência do coração e em quanto tempo que ele bate. Então vamos pensar assim, o coração vai bater, eu vou colocar a média de 80 vezes por minuto, e 1 minuto tem 3.600 segundos, né? Aqui, então, nós vamos ter a potência, o trabalho que o coração faz é de 1,36 joules, como nós já calculamos, e o tempo, batimento por minuto, 3.600. Só que em 1 minuto ele bate 80 vezes. Logo, a nossa resposta aqui vai ser que a potência do coração por minuto é 0,3 watts. Se você quiser uma informação geral, no cálculo geral do corpo humano, em repouso, ele tem uma potência parado só dos trabalhos energéticos que existem dentro dele, é 100 watts por hora, a energia interna aqui do corpo humano. Ele tem um valor de potência de 100 watts por hora, por exemplo. Ali a gente viu só do coração, né? E nós vimos em 1 minuto. Nós temos também o cérebro trabalhando e outras partes do corpo trabalhando. Ainda continuando a falar de músculos de uma maneira geral, a gente vai passar para um item mais específico, chamado de alavancas e músculos, em que nós vamos aplicar esses conceitos de energia. Nós já citamos isso de um modo geral, só citação mesmo,
Mas agora, vamos mostrar os tipos de alavancas e os tipos de músculos associados. Os tipos de alavancas, não tipos de músculos vocês vão ver em anatomia, né? Quando for estudar anatomia, tem lá os tipos de músculos. Tem os músculos fusiformes, quadrados, redondos. Tem classificação quanto à cabeça, duas cabeças, duas caudas. O bíceps ele tem duas cabeças e duas caudas. Mas os tipos de alavancas são para a gente fazer a relação entre aquilo que nós vemos fora e aquilo que existe dentro do corpo. Isso aqui para ser humano, que acredito é mais fácil do que se fizer para os animais. Existe uma alavanca chamada interfixa, aí o nome dela já diz, ó, que ela é fixa no meio, tá? Isso significa que existe uma força de um lado, né, e uma resistência do outro lado. E nós fazemos a associação entre força e resistência. Então existe a alavanca interresistente, então você já vai saber que a resistência dela vai estar no meio. E a gente associa isso aos músculos, em breve. Então, uma interresistente, a parte fixa dela está na ponta, ela é fixa aqui, e a resistência está no meio, como um carrinho de mão, por exemplo. Tá? Aqui do lado como se fosse um balanço. E aqui está a força dela. E a outra é interpotente, a escada aqui. Todo esforço para caber. Então a potência dela está no meio. Tá aqui a parte fixa numa ponta. No meio a potência, como se você estivesse pegando uma pá. Com a resistência lá na ponta da pá, né? A resistência, a parte fixa, quer dizer, a resistência na outra ponta, onde você segura a mão, se for com a mão esquerda, por exemplo, aí você faz força com a mão direita aqui no meio. Né? Isso são as características próprias das alavancas que a gente vai estudar, junto com os músculos. Nós relacionamos a força das alavancas com a resistência e com a distância que ela tem em relação à força. Então, por exemplo, nós pegamos aqui, pegamos a parte fixa e a parte da resistência. E aqui nós vamos ter duas distâncias. A distância força, por exemplo, e aqui a distância resistência. É assim que nós fazemos, né? E que nós organizamos isso. Então, por exemplo, quando nós pegamos, vamos fazer uma análise de cada uma dessas partes, essa parte aqui, interfixa, nós temos aqui a coluna vertebral, representando aqui. Aí nós temos uma cabeça, nada bem feita, mas tudo bem, isso aqui é uma cabeça, tá? Aí nós temos uma musculatura fazendo uma força para você levantar a cabeça aqui. Veja bem. E aqui, na frente, nós temos o peso da cabeça nessa área. De forma que nós temos aqui, ó, a resistência, aqui, o ponto fixo, que é a coluna, e a força aqui para baixo.
Nós definimos, para esse caso, um equilíbrio. Esse equilíbrio é a força vezes a distância da força até o ponto de análise, que no caso é o ponto fixo, que ele é igual à resistência vezes a distância dessa resistência ao ponto fixo. Isso aqui é o que nós vamos chamar de equilíbrio de forças, pela terceira lei de Newton. Então, o cálculo das forças aqui vai depender de quanto que a força age, por exemplo, na cabeça desse indivíduo aqui, né? A céfala. Ora, para fazer isso eu preciso de dados. Então vamos lá. A força, a distância do músculo, o DF aqui, ele é de aproximadamente 1 centímetro. A distância da resistência até a coluna dá aproximadamente 20 centímetros. Vou pegar uma pessoa bem cabeçuda, né? Aí a questão da força é o seguinte: essa resistência ela tem aproximadamente 6 quilos, que é o peso da cabeça de um indivíduo normal. Que se a gente for colocar em Newton, equivale a 60 newtons, né? Então, qual que é a força que se faz no pescoço, principalmente por um músculo chamado trapézio, para poder ficar segurando a cabeça quase o tempo todo? Então, veja bem, eu vou fazer essa conta aqui e nós não precisamos transformar em metro, porque nós vamos cortar centímetro com centímetro. E nós não precisamos transformar em newton para que a gente já saiba em quilo qual que é o resultado daqui. Então nós vamos pegar qual que é a força multiplicado por uma distância de 1 centímetro, que vai ser igual a 6 quilos multiplicado por 20 centímetros. Então qual que é a força que o trapézio faz para ficar segurando a cabeça? Que pesa 6 quilos. Ele faz uma força 20 vezes maior, ou seja, ele faz uma força de 120 quilos, por causa dessa pequena distância que tem ali, né? Então você veja que é uma situação bastante complicada. Em termos, quando nós falamos aqui em cima, não é aqui em cima, né? Do lado aqui, ó, quando nós falamos dessa questão de rendimento, ó, você vê que o músculo ele tem que trabalhar muito mais do que se pede dele devido à organização do corpo de uma maneira geral, tá? Vamos fazer uma separação aqui. E aqui, ó, nós vamos fazer um tipo de alavanca, ó, que nós temos calcanhar, pezinho aqui, mais uns dedinhos. Então esse aqui vai ser o seguinte, ó, o que eu tenho aqui? A resistência, obviamente. O ponto fixo dessa alavanca é aqui na ponta dos dedos, né? A pessoa está ficando aqui na ponta do pé. E a força é a força que vai levantar o pé. Ela é para cima, aqui, né, que a gente vê. Essa força aqui, vamos chamar, ela é de 700 newtons, ou vamos dizer que a gente tem que levantar 70 quilos, a pessoa ficou num pé só, tá? Não dividir em dois não, ela não está com os dois pés levantados, ela está com um pé só levantado, ela está levantando 70 quilos, né? Então, essa parte aqui, ó, dá aproximadamente 8 centímetros. E essa outra parte aqui, vamos colocar como 15 centímetros.
É porque, na verdade, ela não é até aqui, né? Lembra que é até a parte resistente, ó. Então ela vai vir até aqui, ó, né? Aí por isso que nós vamos colocar aqui, vamos colocar 16 centímetros, que a conta fica mais fácil. Assim, entende? Sei lá, marcar isso de outra cor, né? Ó, vai da força até a resistência, da força até a resistência. Isso. Aí para fazer o cálculo aqui tá bem tranquilo, porque o cálculo é o seguinte, a força é 70, a distância da força vai dar 16, que vai ser igual a resistência que eu quero saber, vezes 8. Aqui. Vai dar 2, né? Ó, teve um problema aqui. Vamos ver se eu consigo voltar para poder trabalhar ali. Não acontece, eu não sei porque foi desconectado. Mas não tem problema. Acharam que eu estava usando muito, né? Se eu conseguir voltar aqui, fica tudo ótimo. Isso. Então veja bem. Então voltando aqui, eu não vou editar isso não, né? Então o que a resistência, né? Aqui, ó, a essa, a, ou melhor, a força que se faz, eu acho que não funcionou não. Está reconectando aqui. Vou parar, depois eu volto. Retornando, já está funcionando. Então aqui vai dar 2. 2 aqui, 1 aqui. Então o R vai ser igual a 140 quilos. Tem que subir aqui um pouco. Vamos pegar aqui essa alavanca, essa última alavanca. Vamos pegar o caso do braço, músculo do braço aqui. Ó. Não vou representá-lo em detalhe não, mas tá bom. Vamos dizer que esse indivíduo aqui está segurando uma bola, vamos dizer assim. O que nós temos aqui? Nesse caso, nós vamos ter essa parte fixa, só que ela está invertida em relação à outra parte lá, tá? A alavanca de cima. Aí a musculatura vai agir aqui, a força e aqui a resistência, tá? Então tem a resistência, tem a força, vou representar para cima, pode ser. E aqui nós vamos pegar os dados para fazer o trabalho. Então vamos dizer que essa bolinha aqui, ó, que a resistência, ela seja igual a 5 kg. O indivíduo está segurando 5 kg ali. Vamos pegar as distâncias. Essa distância aqui, vou colocar vermelho. Essa distância 3 centímetros. E essa distância vamos pegar 30 centímetros. Tudo para ficar facilitando os cálculos. De acordo com isso, nós vamos calcular a força
vezes a distância da força, vai ser F vezes 3, que vai ser igual a 5 vezes 30. Ficou fácil, ó. A gente simplifica aqui e dá 10. Isso significa que para segurar 5 quilos, o indivíduo faz uma força de 50 quilos. A musculatura que vai agir para segurar o antebraço a 30 centímetros. Né? Então aqui são alguns exemplos da utilização de forças, potência, alavancas e trabalho com variação de volume em relação à termodinâmica macroscópica na biologia. De uma maneira geral, acho que você vai poder entender essas características e juntar isso num raciocínio bonito de que nós fazemos mais forças, mas devido à necessidade de termos fineza nos movimentos. Né? Então, por exemplo, a estrutura muscular mais forte da natureza é a humana, a segunda é a do leão. Mas nós não somos mais fortes que um gorila, porque a inserção dos músculos do gorila ela é menos equilibrada, fina, do que a do humano, por exemplo. Então, ele tem um músculo se inserindo mais na frente, aí no rádio, por exemplo, dando uma característica que ele não consegue deixar com que o cotovelo dele, né, o braço e o antebraço, fique a 180 graus, por exemplo. Ele vai ficar assim como também nos membros inferiores, assim por diante. Fora isso, a questão microscópica, né, da mecânica estatística, da entropia é fundamental para entender a vida, e isso está associado, a vida está associada no nível molecular até o nível macroscópico que nós vemos, e a termodinâmica ela explica isso. Até a próxima aula.